Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a parte de campanhas e ela fica aqui em funcionalidades, onde nós temos campanhas. E para que nós possamos realizar uma, vou vir aqui em adicionar, sempre nessa opção do lado direito, onde ele já libera essa tela para preenchimento. Então, aqui nós vamos sempre preencher com o que o cliente ele vai conseguir visualizar, ou seja, a mensagem, os arquivos de mídia e assim por diante. Esse nome é o nome interno da campanha, realmente para vocês procurarem, para conseguirem reconhecer qual foi esse disparo, se quiser colocar uma data, ou até mesmo promoção dia X, a gente consegue ir estipulando, e isso não é encaminhado ao cliente, é somente de vocês. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um de teste. A partir do momento que eu clico em mensagem, é um campo onde nós vamos discorrer aquilo que o cliente ele vai receber. Então eu posso vir aqui em saudação, que seria um bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o horário que forem feitos os disparos, a plataforma ela reconhece de forma automática e ela já traz para o cliente, então, mediante esse horário, o nome do contato, para ficar algo mais personalizado dentro da mensagem. E esse extra, ele só fica disponível, eu só consigo utilizar ele se eu for importar os contatos aqui para dentro por meio de uma planilha de Excel. E aí nós conseguimos adicionar essa coluna extra. Eu vou repassar certinho quais são as informações que nós precisamos adiante. Mas então nós conseguimos colocar essa coluna extra com um dado X do cliente, algo específico dele. Mas pensando então nessa formatação, onde eu quero colocar a saudação e o nome do contato, ficando boa tarde, cliente X, por exemplo, nós já conseguimos então discorrer o texto, o que eu quero que seja encaminhado ao cliente. Se eu tiver uma copy pronta, se eu quiser colocar, escrever aqui dentro, posso já começar a discorrer sobre o meu texto. E aqui nos campos de variáveis são pontos muito importantes, onde nós vamos colocar frases onde o meu cliente ele recebe de forma diferente, porém com o mesmo significado dentro do meu texto. Então, para não ficar aquele copia e cola, onde todos os clientes recebem aquela mesma mensagem, nós criamos as variáveis. Aqui eu vou colocar um exemplo, como um tudo bem. A partir do momento que eu clico no Enter, ele já fica aqui verdinho para mim, então, para que eu consiga escrever as outras variáveis. Vou colocar um tudo certo e um tudo ok como exemplo. A partir do momento que eu crio elas, eu não tenho nenhum tipo de limitação. Então, se eu quiser criar outras, eu consigo. Se eu quiser colocar outras durante o meu texto, posso ir adicionando. Então, eu consigo ir colocando enquanto eu estiver cadastrando aqui a minha campanha. Para que eu adicione no decorrer do meu texto, como que eu faço? Volto com o cursor aqui dentro, onde eu quero que sejam anexadas essas variáveis. Clico nesse mais e é onde ele já fica dentro dos colchetes para mim. Então eu sei que um cliente ele vai receber um tudo bem, o outro cliente recebe um tudo certo, o terceiro um tudo ok. Então isso vai sendo enviado mediante a quantidade de clientes que nós estivermos distribuindo aqui essa campanha. Posso fechar aqui essas variáveis e, como eu disse, senti a necessidade de adicionar mais variáveis dentro do meu texto, coloco. Esse campo sempre fica disponível, eu consigo adicionar quantas vezes eu quiser e é muito importante eu adicionar, quanto mais, melhor. Tem a opção de carregar uma mídia para envio, onde nós conseguimos colocar, seja um vídeo ou uma imagem que o cliente lhe precise receber, então vai junto com a mensagem. E a forma onde nós vamos importar os contatos. Posso selecionar manualmente, então clicando nessa opção, em avançar ele abre para mim a próxima tela para que eu selecione os contatos cadastrados da plataforma que eu quero que participe dentro dessa campanha. Importar CSV, que seria a planilha que eu comentei com vocês, e aqui dentro quais são as especificações que nós precisamos para subir a planilha e realizar os disparos. A planilha, ela precisa ser obrigatoriamente salva no formato CSV separado por vírgula. Então, eu preciso que esteja nesse formato. E nós conseguimos ter, no máximo, 13, então, colunas. Pensando nisso, a primeira coluna vai ser com o número do cliente, seguindo sempre o padrão de 55, DDD e o número, sem espaçamento, sem caractere especial. A segunda coluna com o nome do cliente. E a terceira, podendo ser esse dado extra, então. Mas é totalmente opcional, tá, pessoal? Esse dado extra, se eu quiser colocar um código do cliente, se eu quiser colocar um documento, seja um CPF ou algo mais personalizado dele, nós podemos colocar ali, lembrando, sempre preencher todas as informações certinho. Pensando nessas 3 colunas que nós temos como quantidade máxima dentro da nossa planilha,
eu preciso que tenha cabeçalho também. Então, a coluna sobre os números dos clientes, o cabeçalho ele vai ficar como number, sempre em inglês. A coluna com o nome do cliente fica como name. E a coluna com um dado extra, aí nós permanecemos como extra mesmo. Pensando nisso, também vem aqui em importar CSV, avanço, e ele pede para que eu selecione, então, o upload, o nosso arquivo. A partir do momento que nós selecionamos, eu venho em importar contatos e é onde ele traz os clientes para que eu selecione quais irão participar desse meu disparo. Depois nós conseguimos também importar por tag ou por rótulo. Mas pensando nisso, um ponto muito importante é, a partir do momento que eu seleciono os contatos, eu preciso realmente selecionar dentro do flagzinho, por exemplo, se eu vier aqui nessa opção avançar, ou eu clico nesse flag, que vai me trazer todos os clientes, então eu vou disparar para todos de uma vez, ou eu vou selecionando um por um, e ele vai me trazendo para que eles participem. É muito importante fazer isso. A partir do momento que eu salvo, ele traz então um relatório, com o nome da minha campanha, a quantidade de contatos que tem atualmente, total de mensagens, erros, entregue, lido, respondido e o status, se ele foi iniciado, se está em processo, se já foi finalizado, ele vai nos atualizando por aqui. No campo de ações, eu tenho a possibilidade de dar o start na campanha para que ela seja iniciada, consigo pausá-la ou até mesmo reenviar a campanha. Tem a possibilidade, um ícone de um olho. Então, após eu realizar o cadastro dessa campanha, ele já me libera para que eu faça o acompanhamento. E dentro desse olho, eu consigo ver quais os números realmente foram enviados e quais não. Porque pode ocorrer de ter alguns erros mediante a contatos que não tenham mais vínculo com o WhatsApp, contatos